Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. São 20 horas e 30 minutos, 19/10/2021. Bem-vindas, bem-vindos, que nós possamos hoje continuar o nosso curso de mediunidade. Paulinho já está a postos, nós estamos em 9, neste momento na sala, mais um chegando aqui agora. Que todos aprendam bastante, que o nosso estudo hoje, possa ser bastante produtivo, muito interessante, porque o assunto é bacana demais. Ficarei aqui nas entrelinhas, ajudando no que for possível, beleza? Paulinho, toca o barco aí. Boa noite, meu irmão. Um abraço a todos. Boa noite, gente. Depois de uma pausa aí, em função do feriado da semana passada, nós estamos aqui, mais uma vez reunidos aí, para darmos continuidade ao nosso curso de mediunidade. E lembrando que hoje nós já estamos fazendo a aula número 48, tá? A gente concluindo a aula de hoje, vai ficar restando apenas 2 aulas para a gente concluir e coroar esse aprendizado que nós estamos tendo com o auxílio aí dessas aulas gravadas da Evelyn, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da conversação, a respeito do diálogo que a gente trava com os espíritos durante as reuniões mediúnicas, né? Gente, só um instantinho. Prontinho, só fechando uma porta ali, porque o pessoal está conversando na cozinha lá e acaba dando interferência aqui no nosso raciocínio. Mas vamos lá. Vamos falar a respeito hoje desse diálogo que a gente trava com os espíritos no decorrer das reuniões mediúnicas, no decorrer do trabalho assistencial que a gente presta aos irmãos desencarnados que têm a oportunidade de estarem presentes, de se manifestarem nas reuniões mediúnicas. E aí, gente, a gente tem que lembrar um detalhe. Nas casas espíritas, nós prestamos atendimento a todos os encarnados que nos procuram. E aí, enquanto nós estamos prestando esse atendimento, essa assistência a todos os encarnados que nos procuram nas casas espíritas, que nos procuram para fazer consultas, que nos procuram para receber o passe, né? Muitos desses irmãos que vêm até nós, eles estão sendo acompanhados por espíritos em sofrimento, por espíritos imperfeitos, por espíritos obsessores. E aí, durante essas reuniões de atendimento que nós prestamos aos encarnados, as reuniões de tratamento, as reuniões de passe, né? Muitos desses espíritos que estão acompanhando essas pessoas que chegam à casa espírita em busca de auxílio, muitos desses espíritos são retidos nas casas espíritas. E são retidos justamente com o objetivo de serem encaminhados para as reuniões mediúnicas existentes naquela casa. Aqui no nosso centro, nós temos hoje uma reunião mediúnica na quinta, nós temos uma reunião mediúnica na quarta, uma reunião mediúnica na quinta, uma reunião mediúnica no domingo. Temos 3 reuniões, 3 oportunidades que a espiritualidade tem de auxiliar aqueles espíritos que, porventura, tenham sido retidos na casa ou que, porventura, tenham sido resgatados na cidade e que estão tendo
merecimento e oportunidade para serem orientados, para serem esclarecidos, para receberem o tratamento durante as reuniões mediúnicas. Então, vamos lá. Nós já sabemos, nós já conversamos aqui em aulas passadas, que os componentes da reunião, a reunião é formada por um espírito, por um esclarecedor, por um médium psicofônico e por um médium de sustentação. E aí, lá no início, aquele médium, aquela pessoa que travava o diálogo com os espíritos, aquela pessoa que conversava com os espíritos, era tido como o orientador. Com o passar dos tempos, né, como tudo está em constante processo de evolução, foi alterado essa nomenclatura de orientador para esclarecedor. Por quê? Porque convém, é muito melhor o nosso papel enquanto trabalhadores desse diálogo com os espíritos, é muito melhor o nosso papel, a gente desempenhar o papel de esclarecedor, ou seja, de clarear as ideias daquele espírito que está tendo a oportunidade de se manifestar, que está tendo a oportunidade de conversar conosco. Lembrando que, como nós já conversamos também em aulas passadas, para cada espírito que tem a oportunidade de se manifestar numa reunião mediúnica, muitos outros espíritos têm a oportunidade de serem esclarecidos em função de estarem ali ouvindo o diálogo que nós estamos travando com aquele espírito que está se manifestando em determinado momento. São reunidos outros espíritos com os mesmos problemas oriundos àquele espírito que está se manifestando. Então, a conversa que eu estou tendo com um espírito serve para auxiliar tantos outros espíritos que estão à nossa volta. Portanto, o trabalho da espiritualidade é infinitamente maior do que o trabalho desempenhado por nós que estamos encarnados trabalhando ali na reunião mediúnica. Às vezes nós estamos ali em números de 15, 18 participantes daquela reunião mediúnica, mas o número de espíritos responsáveis pelo trabalho lá no plano espiritual é infinitamente maior. Afinal de contas, a casa espírita é um hospital de almas. É responsável por mostrar um novo rumo, um novo caminho a todos aqueles espíritos que chegam até nós. E aí a gente observa no decorrer aí de anos de atendimento que a gente presta aos espíritos, durante anos de conversa que a gente tem com os mais diversos espíritos que a gente já teve a oportunidade de travar esse diálogo, seja espíritos em sofrimento, sejam espíritos raivosos, sejam espíritos obsessores, sejam espíritos já esclarecidos, né? Então, a gente observa que muitos desses espíritos que estão em sofrimento chegam na casa espírita, chegam na reunião mediúnica e, às vezes, eles sequer sabem que desencarnaram. Eles sequer sabem que agora fazem parte do plano espiritual. Então, é muito importante para todos os trabalhadores no diálogo com os espíritos, todos os esclarecedores, que a gente possa saber, primeiro, ouvir, compreender quais são as necessidades
desses espíritos que estão se manifestando. E tudo começa com a saudação, com o cumprimento que a gente oferece para aquele espírito que acabou de chegar na reunião, acabou de se manifestar. Às vezes o espírito ele chega num grau de confusão mental tão grande que ele não sabe se é dia, ele não sabe se é noite. E nós, como esclarecedores, não sabemos se aquele espírito que está se comunicando naquele momento, se é o espírito de um homem ou se é o espírito de uma mulher, se na última encarnação dele ele teve o corpo de homem ou o corpo de mulher. Então, a gente tem que prestar atenção nos pequenos detalhes. Por exemplo, o cumprimento. O espírito acabou de chegar. Você viu que ele já está incorporado ao médium. Como que a gente pode se reportar a ele? Receba as nossas boas-vindas. Serve tanto para o homem quanto para a mulher. Porque a gente tem que lembrar que se eu chego para ele e falo, boa noite, meu irmão, mas é o espírito de uma mulher que está se manifestando. E para ele, ou melhor, para ela acha que ainda é dia. Aí ele vai te recriminar, fala, não, mas espera aí, você não está vendo que eu sou mulher? Como você está me chamando de meu irmão? E o objetivo do esclarecedor, o objetivo do dialogador é tratar todos os espíritos com carinho, com amor, com dedicação. E se eu já estou entrando com uma bola fora, atendendo o espírito de uma mulher, tratando ela como se ela fosse um homem, o negócio já vai começar errado por aí. Então, são pequenos detalhes que todas as pessoas responsáveis pelo atendimento aos espíritos devem tomar o cuidado. Veja bem, a gente tem que entender que não importa se é um espírito em sofrimento que está se manifestando, se é um espírito obsessor, se é um espírito zombeteiro, se é um espírito que quer o mal da gente, ou daquele médium, ou de determinadas outras pessoas, não importa. Todos os espíritos que se manifestam são filhos de Deus, são nossos irmãos. A nossa diferença consiste basicamente em que, às vezes, nós estamos num estágio de evolução moral um pouco acima daquele irmão que está ali naquele estado de desespero, aquele estado raivoso, querendo obsediar, querendo prejudicar outra pessoa. E aí o nosso papel como esclarecedor, como trabalhadores da doutrina espírita, consiste em oferecer àquele irmão que está se comunicando, mostrar a ele todo o amor que o nosso Mestre Jesus nos proporcionou enquanto ele estava encarnado aqui na Terra. A gente tem que entender que o amor se resume em toda a doutrina do cristianismo. E a diferença básica entre a forma como nós atendemos os espíritos que se manifestam na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, e a forma como existe o atendimento a espíritos que se manifestam em outras doutrinas religiosas. A diferença básica é a forma como a doutrina espírita presta o atendimento a esses espíritos.
Enquanto em outras doutrinas religiosas, porque mais uma vez, gente, eu já tive a oportunidade de falar isso aqui, muitos se enganam achando que só existe manifestação de espírito dentro da casa espírita. Engano. Existe manifestação de espíritos na Igreja Católica, existe manifestação de espíritos nas religiões evangélicas, existe manifestação de espíritos em tantas outras religiões afros. Porém, em algumas outras doutrinas religiosas, onde eles têm a oportunidade de atender os espíritos, eles, ao invés de tratar aquele espírito obsessor, zombeteiro, ao invés de tratar aquele espírito com amor, tal como nos ensinou o nosso Mestre Jesus, eles aprisionam, eles batem, eles amarram o espírito. E com isso, aquele espírito ele não está sendo esclarecido, tal como nós fazemos nas reuniões mediúnicas das casas espíritas. Aí o que vai acontecer? Ninguém pode ficar aprisionado, ninguém pode ficar amarrado durante toda a eternidade. E aí, num determinado momento, pode até ser que a pessoa que estava sendo obsediada, ela até melhore num determinado espaço de tempo. Por quê? Porque aquele espírito vai ser retirado à força do convívio daquela pessoa. Mas quando ele for libertado, ou quando ele se conseguir libertar daquela prisão, ele vai sair de lá querendo se vingar ainda mais daquela pessoa. Então, o nosso objetivo dentro das casas espíritas é convencer aquela pessoa, é esclarecer aquela pessoa que ela está no caminho errado. E que o caminho correto consiste na reparação das faltas, consiste no amor que todos nós devemos ter uns para com os outros. E aí, nós, no papel de esclarecedores, a gente tem que lembrar que se nós estamos ali tentando prestar um esclarecimento àquele espírito, tentando mostrar para ele qual é o caminho correto, tentando convencê-lo de que ele está no caminho errado, para que a gente possa fazer esse convencimento e prestar essas orientações àquele espírito, é necessário que a gente tenha uma formação espírita. Ou seja, que a gente tenha um conhecimento da doutrina espírita, para que a gente possa sustentar aquele argumento que a gente está tendo com aquele espírito naquele momento. É necessário, acima de tudo, que a gente tenha uma autoridade moral sobre aquele espírito. Porque a gente tem que lembrar que nós não conhecemos a história daquele espírito que está tendo a oportunidade de se comunicar. Começa por aí. Então, a gente não pode sair dando uma lição de moral no espírito, de maneira nenhuma. Por que a gente não pode fazer isso? A gente tem que lembrar que nós necessitamos de autoridade moral. Então, veja bem, já pensou se em determinado momento a gente foi lá, conversou com aquele espírito, conversou com aquele irmão, falou para ele que ele não poderia fazer isso, que ele não poderia fazer aquilo, que ele está no caminho errado, né? E aí, é muito comum que aqueles espíritos que a gente teve a oportunidade de conversar com eles, aquele espírito, ele tem a oportunidade de vir para nossa casa, de nos acompanhar no nosso local de trabalho, de passar a semana conosco. Aí já pensou, se lá na casa espírita eu dou uma lição de moral nele?
E no meu cotidiano, eu faço exatamente o contrário de tudo aquilo que a doutrina espírita nos cobra. Que a única coisa que a doutrina espírita cobra de nós é o quê? É a reforma íntima. É a melhora diária que a gente tem que ter contra todas as nossas imperfeições. E lembrando que todos nós carregamos duas mochilas. Uma carregada com os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e outra carregada com as nossas virtudes. E, infelizmente, na grande maioria das vezes, a mochila com as nossas imperfeições ela é muito maior. Mas o nosso objetivo, enquanto encarnados aqui na Terra, nessa atual encarnação e nas demais, é justamente buscarmos trazer para nós toda a bondade que nos falta e deixarmos de lado toda a maldade que nos sobra. E nós temos que fazer isso todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Porque senão, como que eu vou ter autoridade moral para conversar e orientar aquele espírito? Aí, se eu estou fazendo alguma coisa errada fora da casa espírita, a hora que a gente chegar na reunião mediúnica, já pensou se aquele espírito se manifestar e falar para a gente no meio de todo mundo? Mas você está pedindo para me fazer isso, mas não é isso que você faz na tua vida diária, né? Como que a gente vai reagir? Portanto, gente, é necessário que a gente tenha amor, paciência, um mínimo de moralidade para que a gente possa conversar com aqueles espíritos que estão se comunicando. É necessário que a gente tenha energia, que a gente seja firme quando for preciso, porque é claro que a gente tem que tratar o espírito com amor, com carinho, mas no momento oportuno sermos enérgicos com aquele irmão. Porque às vezes ele precisa disso, mas precisamos também de prudência para que o diálogo que a gente esteja travando com aquele espírito saia da melhor forma possível e que a gente consiga auxiliar a espiritualidade para que ela possa resgatar aquele espírito que está se comunicando e dê continuidade no tratamento. Porque nós já falamos diversas vezes, quando termina a reunião mediúnica, terminou o nosso trabalho. O trabalho da espiritualidade continua lá dentro. Da mesma forma que ele começou muito antes da nossa chegada na casa espírita. Portanto, existem algumas técnicas que a gente, até a Evelyn trouxe um PowerPoint para a gente, mostrando algumas técnicas que a gente deve, que todo esclarecedor deve empregar no decorrer da conversa que ele está tendo com aquele espírito, né? Inicia-se lá com a conversação, inicia-se com o cumprimento que a gente presta àquele espírito, e aí é necessário que a gente tenha um diálogo com aquele esclarecedor, e no primeiro momento, com aquele espírito que está se comunicando, mas, acima de tudo, é importantíssimo, e eu já vi alguns companheiros que estão iniciando nas lides espíritas, aí, nas lides com as reuniões mediúnicas, que o esclarecedor não deixa o espírito falar. E se ele não consegue compreender quais são as necessidades daquele espírito, como que ele vai conseguir esclarecer aquele irmão? Primeiro a gente tem que escutar, compreender quais são as necessidades, quais são as dificuldades, quais são as dores, o porquê de um ódio, o porquê de um rancor, para a gente conseguir entrar com uma coisa chamada persuasão.
para a gente conseguir auxiliar aquele espírito, para que ele consiga se desvencilhar daquele ódio, daquele rancor, daquela dor. Às vezes o espírito chega da reunião e ele chega tremendo de frio ou gemendo de dor. Aí cabe a nós, através de irradiações, né, fornecer para aquele espírito, plasmar para aquele espírito a medicação que ele precisa, o agasalho que ele precisa para ele sair, para acabar com aquele frio que ele está sentindo, né? Se ele está muito trevoso, cabe a nós convidá-lo a fazer uma prece. E antes dessa prece, convém a gente conduzir o diálogo de uma forma que a gente consiga tocar o coração dele, amolecer o coração, levar aquele espírito ao seu passado, perguntar para ele como foi a infância dele, se ele se lembra da mãe, se ele lembra do abraço fraterno, carinhoso, amoroso que a mãe dele fornecia para ele. Ele pode até falar, não, eu não tive mãe, fui criado pela minha madrasta, mas cabe a nós tentarmos de alguma forma amadurecer o coração daquela criatura. Aí, no decorrer da conversa, a gente consegue chegar aí, perguntar para ele, mas vem cá, você acredita em Jesus, não acredita? Jesus não é todo amor, não é todo bondade. Se você está sofrendo, se você sofreu em determinado momento da sua vida, às vezes teve um motivo, teve um porquê. Mas agora não, as coisas vão mudar para você, porque você está tendo mérito, está tendo a oportunidade de estar aqui conosco, o teu atendimento vai continuar. Eu quero que você considere a tua vida em 2 etapas, antes e depois dessa conversa que nós estamos tendo. Aqui você vai ser socorrido, você vai poder tomar um banho, vai poder se alimentar, vai poder trocar de roupa. Vamos travar um diálogo com o espírito, oferecendo-lhe amor, carinho, dedicação. E aí vamos convidá-lo a fazer uma prece. Todo espírito trevoso, nervoso, obsessor, na hora que você convida ele a fazer uma prece, e você faz uma prece junto com ele, isso facilita muito o trabalho da espiritualidade. Porque no momento que a gente está fazendo aquela prece com aquele espírito, aí ele já fala, vocês me deram algum medicamento, eu estou ficando sonolento, eu já estou com as pernas bambas aqui. E realmente é isso que acontece. Só que, na verdade, aquele medicamento que ele está recebendo nada mais é do que um passe. E esse passe, ele pode ser ministrado tanto pelo esclarecedor, quanto pelo médium de sustentação que está do lado. Preferencialmente pelo médium sustentador, que muitas vezes, já escutei, né, de algumas pessoas que ocupam a função de sustentador nas reuniões mediúnicas, ele fala, Paulinho, mas eu não faço nada. Como não? É um dos trabalhos mais importantes da reunião mediúnica, porque o objetivo do sustentador é ficar de orelha em pé, escutando o diálogo que está sendo travado entre o esclarecedor e o espírito. Por quê? Se o espírito reclamou que está com frio, cabe ao sustentador, em pensamento, oferecer para aquele espírito um agasalho, um cobertor. Se ele está com dor, oferecer o medicamento necessário. Se ele fala que está com a perna quebrada, já vamos chegar com uma tala. Tudo em pensamento. Pensamento é energia. Com isso a gente vai conseguir plasmar tudo aquilo que o espírito está necessitando.
Se o espírito está nervoso, o sustentador ele tem que imaginar um lugar bastante calmo, bastante tranquilo, um jardim florido, uma cachoeira, uma estrada com bastante árvores, bastante verde. Isso é a função do médium de sustentação. É necessário que o sustentador escute as ideias que o esclarecedor está oferecendo para aquele espírito que está se comunicando. E aí, junto com o esclarecedor e o médium de sustentação, ambos trabalhando em equipe, vão fornecer todos os subsídios necessários para que a espiritualidade da casa resgate aquele irmão que está se comunicando e o trabalho se dê continuidade noite adentro. Então, gente, o trabalho de esclarecimento, os trabalhos das reuniões mediúnicas dentro das casas espíritas é extremamente importante. Eu, Paulinho, não consigo enxergar uma casa espírita sem uma reunião mediúnica, sem um atendimento aos irmãos espirituais. E a gente tem que lembrar, mais uma vez, que o trabalho da espiritualidade que dirige as nossas casas espíritas é muito maior do que nós imaginamos. De modo que muitos daqueles espíritos que chegam para se comunicar nas reuniões mediúnicas, eles já receberam o primeiro atendimento por parte da espiritualidade da casa. Lembra quando nós falamos, mais uma vez, que o trabalho Consegui voltar, gente? Voltou. Consegui voltar. Ótimo. Então, só para concluir. Lembra quando nós falamos que o trabalho da espiritualidade, ele inicia muito antes da reunião? É porque eles já fazem uma triagem, eles já prestam o primeiro atendimento àqueles espíritos, já orientam ele. Olha, você vai ter oportunidade de participar de uma reunião hoje, onde vai ter algumas pessoas que vão te orientar, te esclarecer, te mostrar o caminho que você deve seguir. Tá bom, gente? Eu acho que era isso que a gente precisava conversar na noite de hoje. Tem alguém aí, Silvio, que fez alguma indagação, alguma pergunta, ou tá tudo ok? Não, tem, hoje tem. É engraçado. A Regina Menberg está aqui, fala que é o diabo, kkkk. Sim, é quando eu citei lá o atendimento dos espíritos em outras doutrinas religiosas, né? Pior que é verdade. Né? Ô Silvio, Oi, que bom que você está falando. Né? Então, os evangélicos, né, Silvio? Você já viu que eles ficam falando, é o diabo. Então, eles acham que um espírito que está precisando de socorro é o diabo, né? De certo que sim, né? Pois é, esquisito. Pois é. Os evangélicos e algumas outras crenças, com todo o respeito, que a gente respeita todos eles e os estuda apenas como didática, né? Mas tem alguns deles, e eu tenho aqui em casa uma evangélica, que é a minha secretária, que já tem 17 anos que está aqui, e de vez em quando a gente troca umas ideias aqui. Eles têm muita coisa boa, a maioria das coisas são boas. Esse é igualzinho a parapsicologia, se a gente puder fazer uma comparação, me permite um adendo aí, né, Paulinho? Claro. A parapsicologia, ela anda para e passo com a doutrina espírita, eles andam muito bem, próximos a nós, mas eles só vão até o túmulo. Do túmulo para frente, nós vamos sozinhos e eles ficam para trás. Então, essas diferenças de foco é que dão a doutrina espírita o tamanho que ela é. Porque a gente vai além, a gente conversa com eles, a gente entende o funcionamento, que é o que você está dizendo, que para eles é o diabo. Para nós, não.
Então, a diferença básica é nisso daí, né? Eu acho, não é isso, Paulinho? É isso aí, com certeza. Tem, ô Silvio, tem também aquela história que eles falam que fala línguas, né? É. Não sei se você já foi, eu tenho um tio evangélico e eu Não. trabalhei com uma senhora evangélica. Eles falam que fala línguas Pois é. da Mas é igreja. Eu engraçado já que fala vi. tudo ao mesmo tempo. Então, mas que línguas é aquela que ninguém entende? É, Consegue comunicar, né? Fala línguas diferentes, é né? uma torre de Babel, né? Complicado, né? Fica estranho mesmo. Ainda bem que nós temos a doutrina que explica, né? Explica tudo. Essa que é a vantagem. Dona Eliane pôs aqui, muitas vezes um espírito que chega com ódio, por já ter algum pequeno entendimento, com uma palavra amorosa tem possibilidade de receber o perdão. E continua. Exatamente. E em uma casa espírita, que tem apenas uma reunião mediúnica, o espírito também fica retido durante esse período maior? Ela está perguntando aqui. Sim, ele vai recebendo o atendimento, né? Vai recebendo o atendimento necessário, né? Como nós falamos, o atendimento, o trabalho da espiritualidade é gigantesco, né? Muito grande. E sempre tem esse período aí em que ele fica recluso, né? Para ser esclarecido numa reunião mediúnica. Fica ali convivendo, aprendendo, né? Recebendo, além do atendimento, ensinamentos, né? Porque ele vai vendo as coisas funcionando, né, Paulinho? Então, quando chega na reunião, às vezes ele chega na reunião conosco, ele já está até mais macio no trato. E outro detalhe, nem sempre aquele espírito que foi retido na casa espírita em Três Pontas vai ser atendido na reunião mediúnica de Três Pontas. Às vezes ele pode ser deslocado para Boa Esperança, para Campos Gerais ou para qualquer outro local, né? Já que existe um intercâmbio aí da espiritualidade, né? Porque às vezes no outro local ele vai ter talvez uma mediunidade mais afim com a necessidade dele, daí a razão é sempre preparado, né? Exatamente. Então, fluidicamente, ele pode ser mais bem atendido em algum outro lugar, por causa justamente dessa afinidade, dessa proximidade fluídica entre ele e o médium, que vai ser o intermediário. Então, isso é importante também. Bem lembrado aí. É isso aí. Né? Mais alguém aí, gente? Gostei, hoje eu gostei, viu, Paulinho? O chat não está mudo e o pessoal também não. Pois é. Precisou de 48 aulas, hein? Exatamente. Mas estamos aí. Então, mais alguma dúvida aí, gente? Quem quiser, abre aí o microfone ou manda aqui. Dona Eliane está dizendo aqui que está perfeito. Aqui no chat. Paulinho, aí, eu posso falar mais uma coisa, já que você quer que eu fale? Tem também a espiritualidade que fica na casa, né? Sim. Enquanto os espíritos ficam reclusos, toda casa tem os seus espíritos que ficam lá cuidando, né? Sim, claro. É o que nós falamos. Cada centro espírita é um hospital de almas que está instalado ali naquele ambiente. Exatamente. Né? Muito maior do que o espaço físico que a gente está vendo propriamente. Exatamente. Né? Muito maior mesmo. A amplitude espiritual é enorme nesse sentido, né? Mas é isso aí, então. Mais alguém? Não? 12 pessoas na aula hoje. Fiquei satisfeito, viu? Com o funcionamento aqui do nosso chat, do pessoal falando. Gostei muito. Ótimo. Então, semana que vem nós estamos reunidos de novo, gente. Estamos de volta, exatamente. Né? Então, vamos encerrando aqui com vocês, 21h09, né? Vou fazer o encerramento oficial aqui para que a gente tenha o ponto de corte depois. Que Jesus abençoe a todos. Uma semana produtiva, feliz, de muita paz, de muita serenidade, para que a gente toque adiante os nossos projetos aí. Não se esqueçam aí de clicar no telefoninho vermelho para saírem da reunião, para a gente encerrar a gravação. Grande abraço, fiquem com Deus, Jesus esteja à frente de cada um de nós. Fiquem em paz. Tchau, tchau.